Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento, todos já sabem, ligado na palavra. Então, nós começamos há alguns dias uma série chamada Panorama Bíblico. O objetivo desta série é apresentar para os irmãos, para toda a igreja, para a gente ter um conhecimento pelo menos básico, ou como o próprio nome diz, um conhecimento panorâmico dos livros da Bíblia. É claro que não tem como em breves vídeos a gente abordar tudo que poderemos aprender dentro de um panorama bíblico, né? Mas pelo menos dá uma ideia, é uma pitadinha, é um incentivo, é uma alavancada para os irmãos começarem depois de estudar a palavra de Deus por completo, entrando nos detalhes, né? Tendo em vista que temos dado o panorama. Ligado na palavra tem a ver com isso também. Nós não ficaremos ligados na palavra se não entendermos, não compreendermos corretamente o objetivo das escrituras sagradas. Vocês têm notado, por exemplo, quando a maneira, nos vídeos que o nosso pastor tem feito, pastor Adriano, ali nas lições de provérbios, né? Verso por verso, dentro daquilo que ele tem detalhado bem. Então, ele está fazendo uma análise um pouco mais minuciosa, né? E neste momento, e muito interessante, muito importante, espero que todos estejam absorvendo belíssimos ensinamentos. E no panorama você já tem uma visão geral de todos os livros da Bíblia, para vocês entenderem do que se trata, cada classificação, tá bom? O objetivo é esse. E ao final, eu vou deixar uma reflexão dentro de um dos livros que vamos abordar hoje. Bom, nós vamos falar hoje sobre os profetas menores. Lembram-se que eu dei uma dica para os irmãos que nós temos o Pentateuco, que são 5 livros, os livros históricos, que são 12 livros, depois vem os livros de sabedoria, também chamado de poéticos, que são 5, os livros, os profetas maiores, que são 5 também, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E hoje nós vamos terminar nossa série falando dos profetas menores, que é de Oséias até Malaquias. São 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fique conosco para acompanhar mais um panorama bíblico ligado na palavra profetas menores. Aguarde. Então, irmãos, os profetas menores não são chamados assim por serem de menos importância e os maiores porque têm mais importância. Não tem esse sentido. A característica maior deles serem chamados assim é por conta da quantidade de escritos deles. Vocês podem observar, são livros que têm poucos capítulos. Obadias, por exemplo, do Velho Testamento, é um dos menores livros e faz parte dos profetas menores. Jonas tem 4 capítulos, Miqueias tem 7 capítulos, e por aí vai. Malaquias tem 4 capítulos e por aí vai. Naum, né, 3 capítulos, 2 capítulos. Então são livros pequenos, livros curtos. Geralmente a gente deixa eles de lado, procura não estudá-los, o que é um erro nosso, porque o Antigo Testamento também tem muitas lições preciosas. E sabe que uma característica muito importante que devemos atentar é que todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e particularmente desse que falamos até agora, o do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, é muito importante a gente perceber a figura central de Jesus, do Salvador prometido. No Antigo Testamento ele é o Salvador que virá, no Novo Testamento ele é o Salvador que já veio, né? Então em Gênesis você vai ver ali a promessa do libertador, em Êxodo ele é o nosso libertador personificado ali na pessoa de Moisés, em Levítico ele é aquele que nos santifica e por aí vai, em Números aquele que caminha conosco no deserto, em Salmos ele é o bom pastor, enfim, nos livros proféticos destaca-se a voz profética, Deus se revelando ao povo através dos homens e mulheres de Deus. Então nós encontramos nos profetas uma mensagem de condenação, alertando o povo quanto ao pecado que eles estavam vivendo, e uma mensagem também de salvação, de esperança. Afinal, a Bíblia fala de condenação, de perdição, aquilo que o pecado trouxe para a humanidade, mas também fala de
salvação, de esperança, e a esperança sempre é Cristo, vem sempre de Deus. Então, Naum, por exemplo, vai falar da condenação de Nínive, aqui é uma cidade muito orgulhosa, muito arrogante, né? A Nínive, de onde vem os ninivitas e tal. Temos, por exemplo, Obadias, que vai falar sobre os edomitas, um povo também muito orgulhoso, muito perverso, que, por exemplo, no dia que o cativeiro babilônico se deu, eles foram um dos que ficaram contra os seus irmãos, contra o povo judeu, né? Podemos ver em Miqueias, um profeta, ele fala sobre a vinda de Jesus, inclusive, que ele nasceria na cidade de Belém, né? Outro profeta menor, Oséias, um profeta menor também, faz parte deste grupo dos profetas menores. Oséias vai falar de Deus como sendo um esposo traído, né? Um esposo traído por Israel, que é comparado a uma prostituta, mas mesmo assim Deus se volta para o povo de Israel, tentando atrair e buscá-la com amor. Deus fez assim conosco também, Ele nos atraiu com amor, né, e com sua compaixão. De Zacarias, vamos ver que ele é o profeta da restauração dos muros e do templo, junto com Malaquias e com Ageu. Então todos esses livros aí são profetas menores chamados, e eles têm sempre uma mensagem específica. E alguns deles vocês vão precisar entendê-los, porque lá no Novo Testamento, por exemplo, quando você estuda o livro de Apocalipse, algumas verdades, alguns relatos, a base deles, o entendimento deles, é preciso que recorramos aos profetas menores, ou aos maiores também, né? Tem um texto em Lucas, por exemplo, sobre a importância de estudarmos o Antigo Testamento e entendermos a visão geral dos livros, é quando Jesus cita lá em Lucas, capítulo 24, se não me engano, 24, 44, ou é 21, 44, em que eu vou pôr aqui na descrição, né, o texto correto, que era necessário, né, que Jesus padecesse, porque nele falava dele nos livros dos escritos dos profetas e dos salmos. Ou seja, Jesus está nos escritos, que é uma referência aos profetas, ao Pentateuco e aos livros históricos, nos profetas, é isso que nós já falamos, e nos salmos, que seriam os livros poéticos. Então veja que há Deus presente ali, Jesus presente, o Filho de Deus em todo ele. Então ficar ligado na palavra é compreendermos também a palavra de Deus, é sabermos estudar a palavra de Deus. E vocês estão tendo a oportunidade, por exemplo, com o nosso programa para este mês, o chamado Amigo na Palavra, né, que foi inaugurado ontem, né, com o nosso irmão Kleber Murilo. Então você vai ter oportunidade de compartilhar aquilo que você entendeu do texto bíblico, né, daquilo que você aprendeu, e é importante você entender do que o livro está tratando ali, fazer uma leitura 1, 2, 3 vezes para você compreender, tá bom? Nosso desejo é este, que vocês a cada dia mais se inteirem da palavra de Deus, fiquem mergulhados na palavra de Deus, ainda que panoramicamente a gente possa entender que Deus, a Bíblia é a palavra de Deus completamente, tá bom? Então lembra da regrinha 5, 12, 5, 5, 12. 5 do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 12 dos históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Os 5 poéticos, os de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os 5 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E finalmente os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu quero terminar este momento, esse vídeo, deixando um versículo de Malaquias capítulo 4, que é o último versículo do Antigo Testamento, exatamente o último capítulo e o último versículo, falando sobre a vinda de um outro profeta, o profeta Elias, por exemplo, né, que tem um cumprimento literal, um cumprimento profético na pessoa de Jesus também, e também na pessoa de João Batista, que veio como profeta. Vejam bem, Malaquias 4, 5 e 4, 6, Malaquias 4, 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esse profeta que viria, ele viria preparando o caminho para as pessoas receberem o Salvador. Vejam, porque de fato no Novo Testamento Jesus chega. E o que ele faria? Restauraria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Uma mensagem de arrependimento, de retorno para Deus. E diz aqui, para que isso seria pregado? Para que eu não fira a terra com maldição. Vejam que Gênesis começa falando do pecado e Malaquias termina com a maldição. A Bíblia termina desse jeito? Não. Continue conosco estudando a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus em casa e você vai ver que não termina com maldição, terminará com bênção. Mas aqui no Velho Testamento termina com maldição. Eles aguardariam o Salvador que viria. E de fato ele veio, como nós temos visto no Novo Testamento. Fique com a palavra de Deus sempre. Medite na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Fique conosco, ligado na palavra. Que Deus te abençoe e você seja um examinador e também um praticante da palavra. Eu e você, toda a igreja Pibisque juntas. Amém?